ouvinte estrelinha, tá sabendo que agora nosso canal do YouTube tá com conteúdos em vídeo? Se inscreve e ativa o sininho pra não perder as previsões mensais do seu signo e nem os nossos episódios. Aproveita e curte, compartilha e comenta pra fazer nosso canal chegar em mais pessoas. Se puder, apoie nosso podcast pelo PicPay, que é astrobrasilis@gmail.com ou acessando livepix.gg/astrobrasilis. E aí, estrelinhas exaustas de 2025 dessa nossa podosfera? Como vocês passaram aí as últimas semanas, hein? Eu tive que tomar umas caipirinhas de Lexotan. Uma coisa é a opinião, outra coisa são os fatos. Mais ou menos, foi muito boa não, esperava mais. Totalmente drogada. Sem maconha. Sejam muito bem-vindos à Zona Etária do Astro Brasilis, o podcast pra quem ainda jura que o Lula tem 6 clones. Se você acredita em sigilos mágicos, duendes, cura energética fitoterápica e que o Silvinei Vasquez só foi botar o pitbull dele pra adoção no Paraguai, esse é o podcast, viu? Para mí es un privilegio total de presentar a la estrella de este programa. Eu sou a Chu, a sua futriqueira político astral e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das Estrelas. Ouvinte estrelinha que pisca no céu, não tá fácil viver num mundo que o roteirista fica misturando ácido, maconha e fentanil antes de escrever cada capítulo da nossa história, né? Puta que pariu, caralho, que maconha boa! O ano de 2025 tá nos seus últimos suspiros e nem por isso diminuiu o ritmo da desgraça. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Mas teve Dom Lula III vendendo na TV um 2025 de consolidação de entrega de várias promessas de campanha. Um ano difícil, com muitos desafios, mas um ano em que todos que torceram ou jogaram contra o Brasil acabaram perdendo. Teve o Jair voltando para a mesa de cirurgia e já enfrentando problemas no pós-operatório, como nós previmos nas nossas redes de texto. Então, hoje ele está no segundo dia de pós-operatório da correção das hérnias. Do ponto de vista de cirurgia, tá tudo transcorrendo sem problemas. Ele vem aí fazendo fisioterapia e dessa parte está indo bem. O que aconteceu, conforme a gente havia mencionado na primeira entrevista coletiva, é que nós avaliaríamos a questão do soluço para ver da necessidade de realizar aquele outro procedimento do bloqueio do nervo. E agora, a gente está passando por uma onda violentíssima de calor. Isso é só o começo, hein, ouvinte estrelinho? O começo do fim. E a onda de calor vai durar um pouco mais em boa parte do país. Esse alerta de calor extremo, ele foi prolongado em 6 estados. Agora, segue até a noite de amanhã. O maior impacto são em cidades de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Vamos tirar as energias para 2026, então, pela última vez, com os oráculos que a gente está usando ao longo desse ano. E no próximo episódio, a gente vai ter novos oráculos para nos alertar sobre as energias do governo federal. Afinal, é ano de eleição, né? Então, chega de papo e bora lá? Vamos ver o nosso último arquétipo. Começamos pela energia do arquétipo do útero. O ano que vem será de gestação de novos projetos e contenção. O útero fala de criação, proteção, nutrição, potencial latente, fase de gestação antes do nascimento de alguma coisa. É um arquétipo de espaço seguro e silencioso, onde algo importante está se formando. Aqui, para o governo, ele deve operar no próximo ano em modo intrauterino, traduzindo assim, mais reformas essenciais, rearranjos de poder e trocas de ministros, além de mudanças estruturais que serão preparadas nos bastidores, longe dos olhos do povo. A Bíblia diz, meu filho, que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. O foco será em cuidar do ventre do Estado, que são as bases sociais, redes de proteção, reconstrução institucional e contenção de danos de anos anteriores. Ai, que tudo! Também temos um clima de ainda não é o momento. Medidas e projetos importantes
podem demorar a nascer, gerando percepção de lentidão ou falta de entrega, ao mesmo tempo em que muita coisa está sendo trabalhada internamente. As áreas mais afetadas pelo arquétipo do útero serão políticas sociais e programas de proteção, estruturas institucionais como o judiciário, órgãos de controle e estatais para limpeza interna, recomposição de quadros e recomposição, claro, da confiança. Mais do que isso, melhoria das relações com movimentos sociais e base aliada do governo. Porque o governo já entendeu a necessidade de acolher, ouvir e conter as tensões antes de partir para rupturas aí no ano eleitoral. Os recados intuídos aqui são simples, mas bem fortes. Vai ser necessário honrar o tempo de gestação desse novo momento para evitar cair na sombra do útero. Afinal, ficar eternamente preparando as coisas não pare em nada pode ser bastante prejudicial, né? Amiga, não tem como te defender. É importante também o governo não se deixar capturar por agendas reacionárias, comunicar melhor os processos de maturação de ideias nos bastidores, ou seja, é necessário explicar para a população que existem ciclos e que certas mudanças precisam de preparo para reduzir cobrança por respostas imediatas. Vamos ver nossa frequência. Gente, que isso? Magnetismo de Eros? Ui! Essa frequência fala da atração profunda por caminhos, pessoas e projetos que parecem meio fora da lógica, mas que chamam o coração e mantêm a vida em movimento. Essa energia pede abertura a novos caminhos, paixão, engajamento, mas também alerta para o oposto, o Thanatos, que é a compulsão autodestrutiva, escolhas que minam o próprio projeto. 2026 é um ano em que o governo é puxado por desejos e atrações fortes, começando por alianças internacionais, reposicionamento geopolítico e até mesmo acordos considerados improváveis que trazem dinheiro para o país, mas geram algum tipo de estranhamento. Também será um ano de prováveis reaproximações internas com grupos antes afastados, buscando maioria, governabilidade e sustentabilidade política. Diversas decisões serão tomadas também por afinidade, carisma e narrativa e desejo de deixar um bom legado, não só por cálculo técnico. O alerta fica mais por conta do risco de se enredar em acordos ou com figuras que seduzem, mas cobram um preço muito alto depois, levando aí algum tipo de autossabotagem ou desgaste do governo. Ou seja, claramente aqui a gente está falando de política externa e de blocos comerciais, com o Brasil se alinhando a países e coalizões que exigem coragem para sair da zona de conforto. Com isso, o nosso país vai precisar escolher parceiros estratégicos que magnetizam a economia. E o Lula vem como encantador de serpentes nesse ano de eleição, fazendo bom uso do desejo de alguns países como instrumento potencial para mobilizar seus parceiros. Olha só. Você é o bichão mesmo, hein? Vamos ver o que Conin traz pra gente. Toque a flauta impetuosa. Eita porra! Eita porra! Essa carta fala de discernimento radical, capacidade de cortar ilusões, enganos e distrações. A flauta impetuosa de Kuan Yin simboliza uma vibração clara que rompe ruídos, separando escolhas de alta vibração das que derrubam o propósito. Em 2026, o governo será testado em sua capacidade de diferenciar o que é compromisso necessário do que é barganha que trai o projeto de país. Será importante aprender a dizer não com firmeza, mesmo sob pressão dos aliados, do mercado ou até da mídia. 2026 traz situações em que o governo precisa ir além das aparências. Propostas consideradas boas no discurso, mas que podem ser corrosivas na prática. Além de figuras sedutoras que escondem as suas agendas reais, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Há também um chamado para posicionamentos mais claros, mesmo que impopulares a curto prazo. Isso é muito importante para preservar a coerência a longo prazo. O que temos então para o ano que vem, de acordo com essa carta, são decisões sobre nomeações, reformas e enquadramento de forças de segurança e limites institucionais, negociações com o Congresso e com o Judiciário, escolhendo o que realmente pode ser sustentável durante esse novo ciclo. E é claro, vai ter gestão de crise, tá? Mas é importante o governo discernir o que é factível do que é teatro e o que é armadilha. O conselho aqui é evitar operar sob medo, vergonha ou necessidade de agradar, emoções que, segundo este oráculo, curvam o discernimento. Ouvi, estrelinha, essa
Essas três cartas juntas falam de um 2026 de governo em gestação profunda, movido por atração de destino e obrigado a usar discernimento em vez de operar só na lógica da força bruta. É um ano em que o governo precisa proteger processos internos, escolher melhor suas batalhas e alinhar o desejo de poder com princípios. Ou a energia se volta contra todo esse governo que tá aí, ó. Será que a gente chega lá, então? Pô, energias lidas. Então, vamos para os assuntos de hoje no Astro Brasilis. No episódio de hoje, o Brasil em 2026 segundo a astrologia. Vamos ativar o modo astróloga aqui para falar dos principais acontecimentos astrológicos de 2026 pro Brasil. Assim a gente já fica ligado no que o roteirista desse país de expiação já tá a fim de aprontar com a gente, né? Xandão e o Banco Master. Essa história ganha novos contornos todos os dias, com a imprensa confusa e um silêncio do STF que não é normal. Então a gente vai usar os nossos oráculos para encontrar a verdade. Afinal das contas, Xandão fez tráfico de influência ou não? A ameaça da volta do bolsonarismo. Já sabemos que o Jair deixou seu espólio político pro rei da rachadinha, Flavinho Desmaio. Será que ele é uma ameaça real à reeleição do Lula? A gente vai checar por aqui, então solta a vinheta! Astro Brasilis, zoando a política brasileira ad eterno. Episódio 98 tá na área e eu sempre te conto nessa hora que se você quer entender seu DNA astrológico, você pode chamar a gente no Zap pra fazer seu mapa astral ou revolução solar. Tem mapa simples e completo e a gente não faz só sucesso nas previsões de política não, viu? Vem que quando você encomenda seu mapa ou revolução, você ainda leva uma consulta de 45 minutos pra usar como quiser. Então corre pra encomendar o seu, hein? Ai, ouvinte estrelinhas, vocês acharam que 2025 foi caótico o suficiente pro nosso país de expiação? Espera só pra chegar o ano que vem, viu? Isso aqui é um manicômio. Terra é um verdadeiro manicômio. Eu abri o mapa do ingresso do Sol em Áries pro Brasil e eu digo, vem um chumbo na nossa direção? Vem, mas adianto que tem mais coisa boa do que ruim. Deixa de ser mentirosa, bicha! Eu selecionei as 6 principais previsões que a gente tem esse ano pra acontecer, então vamos a elas? Começamos com o governo de Lula III sob forte pressão e recomeçando um ciclo preparatório aí para o ano eleitoral. A casa 10 da imagem do Brasil está em Peixes, com uma grande concentração de planetas em Áries. E são eles: Saturno, Netuno, Vênus e Lua. Caralho, o maluco é brabo. O próximo ano é de recomeço forçado para o Brasil em termos de liderança, reputação internacional e rumo político, misturando aí um pouco de idealismo, caos e cobrança por resultados concretos. Vai ter que ter um pouquinho de paciência, hein? Vai tomar no cu, cara. Conjunções entre Sol, Saturno e Netuno em Áries, na casa 10, falam do colapso de modelos antigos de governo e tentativas de instaurar novas diretrizes, mas sob sensação de improviso, escassez de tempo ou até decisões feitas sob pressão de crise, incluindo aí conflitos de autoridade e desgaste da figura do presidente Lula perante a população. É desumano. 2026 também é um ano de conflitos, polarização ainda mais tensionada e urgência no debate público. O ascendente em Gêmeos está fazendo quadratura com Marte em Peixes na casa 9. E isso indica um clima nacional de conversa intensa, polêmica e disputa narrativa, com conflitos envolvendo a justiça, religiões, leis, educação superior e relações internacionais. Olha a confusão chegando. A gente tem que estar com o Gadernal do lado, hein? Mercúrio na do Norte e Marte em Peixes na casa 9 estão tensionados por Lilith em Sagitário. Sugere aí um altíssimo risco de fake news, discursos salvacionistas, radicalização ideológica de novo e choques entre visão técnica e jurídica, além de discursos moralistas ou messiânicos, aumentando cada vez mais a sensação de guerra de narrativas em temas jurídicos, religiosos e geopolíticos. A gente vai ter que tomar bastante cuidado com a extrema-direita no Congresso Nacional, tá? E muito cuidado pra achar que a eleição tá ganha, porque não tá ganha, não. Deus escolheu as coisas loucas. Aliás, vocês lembram quando isso aconteceu da última vez, quem foi eleito? Pois é. Dias humanos é o cacete. No Lula III, ao que me parece, prepara uma reestruturação econômica, com ênfase em proteção social. Fala, Lula. Júpiter em Câncer na casa 2 está em trígono com o meio do céu em Peixes, que indica oportunidades de crescimento econômico associadas a políticas de proteção social e programas de cuidado, como saúde, assistência e alimentação, além de estímulos ao mercado interno, embora nem sempre bem coordenados. Ao
mesmo tempo, quadraturas de Júpiter e as conjunções de Lua e de Vênus em Áries na casa 10 sugerem gastos públicos muito elevados. Gente, se eu soubesse que a vida era assim, eu tinha começado a economizar desde que eu era criança. Tensão entre expansão de benefícios e limites orçamentários, além do risco de medidas populistas demais em ano de forte cobrança sobre emprego, salário e custo de vida. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Ouvinte estrelinha, calma que tem mais. Deus que me perdoe. A gente tem transformações estruturais em instituições, tecnologia e poderes ocultos no país se movimentando bastante ano que vem. Plutão em Aquário na casa 8 aponta para o aprofundamento de investigações da história das emendas, reformas bem discretas e mudanças no manejo de dívidas, impostos, sistema financeiro e poder nos bastidores. O impacto sabe aonde? Em bancos, fundos, grandes corporações e estruturas de segurança e controle. Segura nas mãos de Deus. Mas o sextis de Plutão com Sol, Netuno e Saturno em Áries na casa 10 conectam essas transformações ocultas à esfera governamental, indicando que alguns processos de digitalização vão acontecer, além de melhoria de inteligência artificial e monitoramento social e financeiro, que vão se tornar instrumentos centrais de política de Estado, ao mesmo tempo em que cresce a pressão por transparência e controle do abuso de poder no Brasil. Agora vem uma parte mais chata, né? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. A gente vai ter também crises e feridas coletivas aí, mas com possibilidade de cura, principalmente nas questões sociais. Lua, Vênus e Quirón em Áries, entre casas 10 e 11, vão falar de feridas coletivas relacionadas a direitos, inclusão, mulheres, minorias e juventude, tornando 2026 um ano em que temas como violência de gênero, raça, inclusão digital e acesso a oportunidades vêm com força total para a agenda pública e para a eleição. Ao mesmo tempo, esses planetas em aspecto fluente aí com ascendente em Gêmeos também nos contam que movimentos sociais, redes e coletivos com novas lideranças emergentes podem transformar dor em ação política, abrindo espaço para projetos de lei, políticas públicas e iniciativas comunitárias muito inovadoras, ainda que no meio desses conflitos e tentativas de boicote do Congresso bolsonarista. Ah, morre, diabo! Por fim, temos uma tendência a eventos súbitos e mudanças de rumo no nosso país de expiação kármica. Atenção aqui para esse momento, estrelinha. Urano na casa 12 em Touro, em sextil com Sol, Saturno e Netuno em Áries, indica acontecimentos inesperados vindo, digamos, por baixo do radar. São aí decisões de bastidores, revelações de novos escândalos, crises em instituições tradicionais ou setores ligados à terra, alimentos, meio ambiente e infraestrutura. Acertou, miserável. Tudo isso força ajustes rápidos na condução do país. Esse Urano na 12 também intensifica a sensação de instabilidade psicológica coletiva, mas favorece rupturas de padrões muito antigos em temas como sistema carcerário, saúde mental, espiritualidade do brasileiro e velhos acordos de poder, abrindo brechas muito importantes para reformas e novas abordagens em todos esses campos. É isso, ouvinte estrelinho. O que temos, portanto, é um ano de forte aceleração, crises de direção e necessidade de reorganizar o Estado, a economia e os vínculos sociais em novas bases. Também é um ano de redefinição profunda da imagem do país, do governo e do projeto nacional, com avanços de um lado e desgastes do outro, os dois caminhando juntos. Eu estou no limite, velho. Agora, se você acha que isso é só no Brasil, no mundo, a situação tá muito pior, então eu agradeceria a espiritualidade, viu? Merda nenhuma! Desculpe! O que você acha, ouvinte estrelinha? Será que a gente tem mais avanços ou mais caos? Conta pra mim aqui nos comentários. Ouvinte estrelinha, eu vou ser honesta, eu tenho 1000 questões com votos e posturas do Cachorro do Supremo. Mas quando saiu todo o caso do Banco Master, por alguma razão eu coloquei meu pezinho pra trás no que noticiava a imprensa naquele momento. E se... Tu tava fora do Brasil, irmão? Deixa eu te dar um contexto rápido. A polêmica do Banco Master explodiu agora em dezembro com força total. Durante a operação Compliance Zero, a Polícia Federal teria encontrado no telefone de Daniel Vorkapin
Gaspar, o dono do Banco Master, um contrato valendo 129 milhões de chancha entre o banco e o escritório de advocacia da esposa do Xandão, a Viviane Barsi de Moraes, com os filhos do ministro no quadro de funcionários. O banco foi liquidado recentemente pelo Banco Central e ainda está sob investigações por fraudes bilionárias em investimentos. E a oposição, óbvio que aproveitou e acusou Xandão de tráfico de influência, alegando que Moraes pressionou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em 4 diferentes oportunidades, pedindo para favorecer o Banco Master e gerando os já conhecidos pedidos de impeachment contra ele, que é a praxe bolsonarista que a gente já manja, né? Toda hora essa discussão, cara. Moraes negou tudo discretamente, afirmando que contatos com Galípolo e o banco trataram apenas de sanções da lei Magnitsky contra ele, sem menção ao Master. O Galípolo também desmentiu qualquer pressão ao tráfico de influência do Xandão, confirmando que as reuniões foram sobre a lei Magnitsky e que a liquidação do Banco Master foi decisão técnica unânime da diretoria do BC. A jornalista Malu Gaspar, inicialmente na sua coluna, citou meia dúzia de fontes para sustentar a confirmação de que os contatos de Moraes realmente tinham acontecido. Mas, enquanto a gente estava escrevendo esse roteiro, ela recuou disso tudo e reduziu o caso para uma reunião em julho de 2025, em que o Xandão só mencionou o banco e recuou ao saber das fraudes, admitindo a decisão colegiada do BC, pedindo para investigar tudo até o final e mudando o foco para supostas resistências internas no órgão. O caso gerou um monte de constrangimento na STF, com defesa de freio de arrumação por colegas e críticas a decisões de Toffoli vistas como favoráveis ao Banco Master, mas sem provas judiciais de irregularidades no escritório da família Moraes ou de interferência comprovada do ministro. A gente previu em dezembro nas nossas redes sociais, com base no mapa do escritório da família do Xandão, que o caso era assim nebuloso, mas que a gente não estava vendo nenhum tráfico de influência ali no mapa. E tomamos xoxada no direct das redes, porque nós estaríamos aí nos comportando com viés. Meus amor, a astrologia dificilmente erra, especialmente quando a gente interpreta no contexto do caso, sem viés. Porque se eu tivesse viés, talvez o resultado fosse outro. Aliás, se você quiser conferir nossa previsão sobre isso, corre nas nossas redes de texto, todas elas são @astrobrasilis. E agora é a hora da verdade. A gente já viu com a astrologia, já viu a Malu Gaspar recuando, já viu todo mundo negando, mas nós vamos usar aqui o nosso baralho cigano mais sombrio que tem pra confirmar. Então, Alexandre de Moraes foi realmente vítima de fake news e especulação? Vamos embaralhar as cartas! Temos aqui os trevos, o coração, os ratos e caiu a mais aqui a carta do cigano que eu aceitei. Galera! O Lenormand aqui tá confirmando. Os trevos falam de sorte rápida, obstáculos passageiros ou uma reviravolta positiva no caso de Moraes. É uma sorte ruim inicial que ficou confirmada com essa possível fake news, mas que se resolve sozinha, como acabou acontecendo com os desmentidos do Galípolo e o recuo da Malu Gaspar, dissipando essa nuvem aí passageira. Cláudia, senta lá. Já a carta do coração fala de verdade e lealdade, o que pode significar o apoio sincero dos colegas do STF, empatia interna e reconciliação factual realmente, com Moraes e aliados se defendendo com integridade contra o que eles acham que são acusações vazias. Agora olha a coisa toda se confirmando como fake news, ouvinte estrelinha. Os ratos mostram uma erosão proposital e gradual de reputação por fofocas persistentes, vazamentos seletivos ou ataques oposicionistas, explorando o contrato da esposa, mesmo sem provas, gerando um desgaste contínuo e, digamos assim, um julgamento da opinião pública sem investigação apropriada. Cá pra nós, né, que eu não gosto de fofoca, todo mundo sabe. Por fim, ainda caiu como carta extra aqui a energia do cigano, que pra mim, nesse contexto, representa uma figura astuta ou mensageira, que é o Galípolo aqui, desmentindo publicamente jornalistas, como a Malu Gaspar, ou os inimigos políticos, né, do governo, do STF, que andaram manipulando narrativas. Então, o Galípolo surge aqui nessa figura do cigano pra esclarecer com um pouco mais de esperteza. Mas olha só, baralho cigano também são combinações. E os trevos combinados com o coração falam de sorte pra superar com verdade
verdade as acusações e os ratos com cigano alerta para erosão de reputação por figuras espertas espalhando dúvida. Moraes então aqui sai vitorioso, mas ele tem que ficar vigilante porque o desgaste vai persistir. Que a fofoca vai longe, tá? Portanto, sim, de acordo com o nosso baralho cigano, Alexandre de Moraes foi vítima de fake news e especulação proposital, mas com um fundo de desgaste real, que alimentou toda essa narrativa, né? Agora, e tu, ouvinte estrelinha? Você acha que o Xandão cometeu algum crime de tráfico de influência? Conta pra mim aqui nos comentários. No nosso bloco da fofoca, eu venho trazendo um assunto que tá tirando o povo, a extrema-direita, o mercado e o mundo político do sério. E você já adivinhou. É a candidatura dele. Não dá pra continuar. Tá passando mal. Os assessores podem, por favor. A pré-candidatura de Flavinho Desmaio à presidência em 2026 foi recentemente confirmada via carta pelo JEG. Bem no dia de Natal, como presentinho pro filhote, e reacendeu disputas na direita e na extrema-direita. A minha vida aqui é uma desgraça. De acordo com a Paraná Pesquisas, um primeiro levantamento mostrou o presidente Lula empatado tecnicamente com o Flávio. Eu tô indignado! Mas também delineia o mesmo empate com Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior e Clara Miqueche Bolsonaro. Flávio, que captou 90% dos votos do pai, de acordo com o Instituto, supera Tarcísio em alguns cenários diretos e é visto como herdeiro do bolsonarismo radical, mas enfrenta críticas por rachar a oposição e diluir forças contra Lula, com o mercado reagindo negativamente ao anúncio. Veja só, Romeu Zema, aquele que come banana com casca, apoia a candidatura do Flavinho como justa e democrática, mas mantém sua pré-candidatura presidencial, descartando ser vice tanto do Flávio quanto do Tarcísio, priorizando múltiplas opções no primeiro turno para depois somar no segundo. Eles são burros. Aliados buscam Zema como vice para a capital mineira. Já Tarcísio de Freitas declarou lealdade ao príncipe herdeiro da rachadinha, prometendo apoio ao Flávio, mas destacando que Zema e Ratinho Júnior são extremamente qualificados, sinalizando aí pluralidade na direita e focando em São Paulo, sem confirmar planos de candidatura própria. De cair o orifício retal das nádegas. Já o Ratinho Júnior ganha atração como alternativa de centro-direita depois da entrada de Flávio, com o PSD reforçando sua viabilidade, enquanto Tarcísio vai se afastando cada vez mais do Planalto. A polêmica central é justamente o risco de fragmentação. Flávio chama a militância radical, mas Zema, Tarcísio e Ratinho representam o que alguns malucos chamam de gestão técnica, não sei aonde. Analistas veem equilíbrio delicado para evitar o racha, com Flávio iniciando conversas no Centrão e sua candidatura irreversível, imbrochável, os cacete a quatro, condicionada a como vai ficar a situação do pai mais pra frente. Eu já fiz algumas previsões, sabe aonde? No rolê ICL, falando que Lula vence a eleição bem apertadinho de novo, mas por isso a gente vai usar o novo oráculo de Delfos para sacramentar. Será que o Flávio representa mesmo uma ameaça a Lula num eventual segundo turno em 2026? Vamos ver? Bora embaralhar as cartas pela última vez em 2025! Saíram as cartas da tentação, a reflexão e o amor fugaz. É você, Satanás. Olha só, antes de eu dar a previsão, eu vou explicar as cartas. A tentação representa o apelo sedutor inicial do Flávio. Ele tem carisma bolsonarista, ele herdou tudo do pai e é uma promessa de volta ao que era bom. Eu não sei aonde, né? Mas isso atrai eleitores por impulso emocional e desejo de ruptura. Só que carrega o risco de uma ilusão ou armadilha. É uma ameaça que parece irresistível no calor da campanha, mas é superficial. Aí, veja só, Vem Estrelinha, a gente tem a carta da reflexão, que indica pausa para uma análise um pouco mais racional. Então, eleitores, mercado e até aliados da direita param para pesar os prós e os contras, comparando a gestão do Lula com o radicalismo do Flávio, na economia, no custo político, freando, assim, um ímpeto e transformando essa empolgação inicial num cálculo muito mais estratégico favorável ao atual status quo. Por fim, a gente ainda tem a carta do amor fugaz, que mostra a paixão passageira
passageira. O entusiasmo intenso do eleitorado anti-Lula por Flávio é real, mas é efêmero. É um voto de momento, de redes, rejeição, longe da eleição, sem raízes profundas para sustentar um segundo turno longo, dissipando-se aí com desgaste, fatos novos e, claro, né, algum escândalo aí que pode surgir mais pra frente. Você vai arder no infinito. Ouvinte estrelinha, o Flávio, então, aparece aqui pra gente como uma ameaça limitada e pontual ao Lula. Ele cresce, empata com o atual presidente, assusta, mas a energia não sustenta um vínculo longo e sólido com o eleitorado mais amplo. Eu fico muito triste, canadinha aberto, filho da puta! A tentação indica forte apelo inicial do bolsonarismo reembalado ali no filho, mas tem um risco muito alto de ilusão e escolha movida por impulso, mais emoção do que projeto, você vê aí? Agora, e você, hein? Você acha que o Flávio tem poder de fogo contra Dom Lula III? Comenta aqui pra me contar. Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. Obrigada, ouvinte estrelinha, por ficar comigo sempre até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais. Aliás, a gente vai adorar se vocês colaborarem com o nosso trabalho, mandando a energia de troca, Bitcoin, real, euro, dólar, o que vocês quiserem, acessando livepix.gg/astrobrasilis ou no PicPay doando pra astrobrasilis@gmail.com. Beijos para todos os nossos queridos ouvintes que ao longo de 2025 interagiram com a gente em todas as nossas redes sociais. Não esquece de seguir a gente em todas elas. É @astrobrasilis. Ó, fica de olho porque agora você pode acessar todos os nossos tipos de atendimento no astrobrasilis.com.br. Temos site novo! Esse podcast usou referências de CL Notícias, Globo News, Folha de São Paulo, Brasil 247, Clayson e os oráculos The Legend of the Wizard Layer e Novo Oráculo de Delfos. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão para astrobrasilis@gmail.com. Eu sou a Chu e esse foi mais um ano de Astro Brasilis, zoando a política brasileira de eterna. Um beijo pra vocês e até 2026. Aviso importante: todas as tiragens de oráculos nesse podcast foram feitas de verdade. Você pode acreditar ou não, vai de você, mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos e não refletem necessariamente a opinião da sua criadora.